Já faz um tempinho eu lancei esse vídeo lá no canal falando sobre 5 dicas de como saber se o comportamento do seu pet é normal ou talvez já esteja saindo um pouquinho do normal e talvez seja a hora de procurar ou um especialista em comportamento ou um clínico geral, médico veterinário. E aí, essa semana passada, na verdade, eu comecei a atender a Sol, que vocês estão acompanhando aqui. E uma das queixas é que, do nada, a cachorrinha de 3 meses de idade começou a fazer cocô pela casa inteira, como se ela tivesse desaprendido. Ela chegou fazendo certinho no tapetinho ou fora de casa no quintal e aí de repente ela desaprendeu. Mas antes de dar mais detalhes sobre o caso da Sol, a Carolina, que é responsável pela Tequila, que é uma paciente já antiga minha, ela viu o vídeo e aí ela comentou, vamos ler aqui. Sim, como responsável por esses seres, é sempre difícil saber se é só um comportamento diferente ou se é algo que precisa de ajuda médica. Aí a gente fica se questionando se espera mais uns dias e vê como a coisa vai ou se vamos a um veterinário. E aí começa o segundo drama. Veterinários que não são responsáveis, que não acreditam na palavra do proprietário, se a proprietária então é histérica e está exagerando. Demorei mais de um ano para conseguir diagnosticar a epilepsia da Tequila e foram mais de 6 veterinários que não acreditaram em mim e nos sintomas que eu descrevia. E, por isso, as consequências da doença ficaram permanentes. Se não fosse você, Cecília, eu... Não sei o que seria da Tequila hoje. Se tivesse viva ainda, teria uma qualidade de vida muito ruim, com certeza, e eu também. Hoje estamos as duas felizes e medicadas. Obviamente que eu não mediquei a Carolina, eu sou responsável pelo tratamento da Tequila. E aí, como é que eu diagnostiquei o caso da Tequila? A Tequila, inclusive, passou por cirurgia no joelho. Ela não tinha absolutamente nada no joelho, mas ela estava com um tremor na perna, ela já não estava mais tão disposta para andar assim como antes. E aí falaram, joelho, vamos fazer cirurgia. Na verdade, o que eu usei para diagnosticar a Tequila foi olhar para a paciente. Ela estava com comportamentos típicos. Tem um vídeo aqui no canal também explicando com mais detalhes, mas ela estava com comportamentos típicos de epilepsia. Aí eu recomendei que ela fosse a um neurologista, que ele confirmou o diagnóstico. Daí eu fico feliz, né, de ter ajudado mais uma paciente, mas eu fico triste por outro lado. Voltando ao caso da Sol, é uma pena que aí eu vou puxar um pouquinho a orelha dos meus colegas que dizem que comportamento não é ciência e que eles não precisam estudar comportamento porque por algum motivo mágico ou divino, eles devem entender muito bem de comportamento. O caso da Sol tem 2 problemas, que quem deveria ter analisado era, primeiro, a médica, a clínica geral. Primeiro, essa ração aqui, vocês estão vendo aqui em cima, tá escrito que é uma ração que foi desenvolvida por veterinários. Como se isso fosse motivo de orgulho. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de legislação. Todo produto que é destinado a animais tem que ter um responsável técnico chamado veterinário. Então, isso não é nenhum sinal de excelência, é simplesmente que eles estão cumprindo a legislação. O segundo problema é, a veterinária disse que a cachorrinha, ela estava fazendo muito cocô porque tinha o tapetinho em casa, e não porque a ração era ruim. E aí ela recomendou que simplesmente a responsável retirasse da casa todos os tapetinhos higiênicos de uma cachorra de menos de 3 meses de idade na época. E aí, o que aconteceu? A Sol perdeu o referencial dela e aí ela começou a fazer em qualquer lugar o primeiro que ela conseguisse. E a Sol, lembra que eu postei nos stories, depois eu vou fazer um vlog direitinho, ela passou o fim de semana aqui comigo porque os responsáveis tiveram que viajar, né? 3 meses de idade, ela não poderia ficar sozinha, eles preferiram que ficasse comigo. Então, eu pude verificar que essa ração o mais clássico, miojo. Eu não vou entrar aqui no mérito, inclusive, porque eu não sou nutricionista veterinária, de se é natural ou se é ração industrial, mas enfim, essa daqui é o clássico miojo, bem fedidinha, veterinários sabem bem que tipo que é esse.
E as fezes dela, da Sol, estavam bem parecidas com um problema intestinal de uma baixa digestibilidade, ou seja, tudo que ela come virava, tudo que ela estava comendo virava, né, aquele produtinho fedido e com bastante secreção. E ela também estava com dificuldade, ou seja, ela estava fazendo também por vários lugares na casa porque ela não estava se controlando, dava aquele desconforto intestinal e ela, como bebezinha, sem conseguir se controlar, ia fazendo em tudo que era canto. Então agora a gente está tendo que reeducá-la, mas fica o alerta mais uma vez pra gente, como responsável dos nossos bichinhos, prestar atenção a essa comunicação que a gente chama de comportamento, que se tiver alguma coisa diferente, eles estão comunicando alguma alteração que pode sim ter a necessidade de ir ao veterinário, que seja para uma orientação de talvez pensar qual é a melhor ração, qual é o melhor alimento para esse pet. E para os meus colegas veterinários fica o alerta de que sim, a gente precisa saber de comportamento para a gente entender o que ele está comunicando e antecipar meses de problema e um diagnóstico muito mais seguro e mais tranquilo o tratamento. É isso.